Olá! No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de a relação entre o Estado e a religião e como às vezes essa relação é de inimizade e às vezes é uma coligação. Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Olha só, a política e a religião andam juntas desde muito tempo. Eu não estou aqui para fazer conceituações e contexto histórico. Eu vou trazer por meio de derivações lógicas, como o Estado tende a se comportar tendo em vista a religião em geral. Enfim, o Estado ele depende da opinião pública. E uma das coisas que pode fortalecer a opinião pública é se aliar a alguma religião específica. Em geral, o cristianismo no Ocidente, que é onde eu vivo, é onde eu posso falar de uma forma melhor, já que eu tenho mais vivência e eu teria que estudar bastante para entender um pouco de como isso é feito no Oriente. Mas aqui no Ocidente, o que acontece bastante é que o Estado precisa de uma opinião pública favorável para se manter e para crescer, e aí ele se alia à religião, e aí começam a surgir bancadas cristãs, bancadas até mesmo de algumas outras religiões, em casos mais recentes, perdão. Mas enfim, o que acontece é que o Estado precisa dessa opinião pública favorável, ele se une a religiões para tentar alcançar isso. Um grande exemplo disso é os Estados Unidos da América, um grande exemplo disso é o Brasil também, que tem essa coisa de hino nacional, de jurar sobre a Bíblia quando você vai participar de um tribunal como uma testemunha ou algo nesse sentido. Tem questões relativas a utilizar de orações em escolas para iniciar o dia, para iniciar as aulas, que acontecia muito antigamente, hoje em dia já não acontece tanto. Mas enfim, quando o Estado ele é pequeno ou de médio porte, ou começando a ser de grande porte, ele tem que se aliar bastante a religiões em geral. E com o tempo, se o Estado conseguir crescer o bastante, ele se revolta contra as religiões porque ele já não precisa mais delas. E em determinado momento a opinião pública é tão favorável que ele não precisa mais dessa muleta ideológica e espiritual, e ele mesmo se torna a própria religião. Inclusive, essa é uma questão que é muito abordada no livro de George Orwell, 1984. Inclusive, é meu livro favorito, aquele livro é muito bom. Ele explica de uma forma muito simples e fácil de entender e de acompanhar como é um nível maior de Estado. O que acontece quando o Estado cresce muito, né? Porque o Estado já é ruim e quanto mais ele cresce, mais ele vai sendo pior para a sociedade, mais ele vai destruindo a vida das pessoas. Mas enfim, eu não estou aqui para falar exatamente desse livro. Mas em 1984 se fala bastante a respeito de banir a religião e toda coisa de o Estado se torna religião, adore o grande irmão é tudo de bom que existe. E o Estado ele tende a fazer isso quando ele cresce demais, ele tende a se revoltar contra as religiões. Então, o caso, por exemplo, de ditaduras comunistas, socialistas, nacionalistas, ditaduras em geral, elas tendem a perseguir religiões, principalmente cristãs, e utilizar de propaganda para se colocar no lugar dessa coisa, dessa religião, que é uma coisa que muitas pessoas sentem necessidade de ter, de acreditar em algo. Se os seres humanos não acreditassem em algo, nós não poderíamos inventar nada, nós não poderíamos agir, porque sempre que agimos, temos um certo grau de incerteza. Então, sempre que uma pessoa age de qualquer maneira que ela escolha, ou seja, sempre que alguém age de maneira propositada, ela está acreditando que ela vai alcançar determinado resultado, mesmo que nunca se tenha completa certeza de que ela vai alcançar algo. Por exemplo, se eu tento andar até a minha cozinha, tem chance de eu tropeçar no caminho e não conseguir chegar lá, sei lá, bater a cabeça no chão e morrer. Mas eu acredito que eu vou chegar lá e por isso eu ajo dessa forma. Então, as pessoas tendem a ter essa necessidade
de ter algo em que acreditar. E existem pessoas com graus diferentes disso, pessoas que não precisam tanto disso, não sentem tanta necessidade disso. Em geral, não vão buscar entender religião, não vão buscar entender ateísmo também. E pessoas que querem ter alguma coisa em que acreditar, elas buscam entender mais a respeito disso. E elas ou se tornam ateias ou escolhem alguma religião e se adequam a ela e começam a seguir os preceitos daquela religião. E o Estado, quando ele cresce bastante, ele tende a querer superar isso e se tornar isso, porque é perceptível que mecanismos de crença tendem a manter pessoas em posições que, de outra forma, elas julgariam completamente desconfortável, que elas não suportariam estar e, portanto, se rebelariam ou iam tentar fazer alguma coisa para evitar que isso continuasse. Mas, quando se tem a ideia de que aquilo é justo, de que aquilo é por um bem maior, ou coisa nesse sentido, que é a ideia do coletivismo, que é tudo isso aqui é feito por um bem maior. Não, nós estamos dificultando sua vida, mas é para ajudar os outros. Não, nós estamos fazendo isso, estamos roubando você, mas é para ajudar os outros. Inclusive, o brasileiro é um povo assim que gosta de ser roubado, sabe? Ele sente esse prazer em pagar imposto, que tem muito essa coisa, principalmente aqui no Nordeste, de eu sou trabalhador, eu pago todos os impostos, como você não faz isso por mim? E que não sei o que, você deveria agir dessa forma, funcionário público. Como é que o funcionário público não age dessa forma, não ajuda a gente, não sei o que? E as pessoas cobram eles como se eles realmente estivessem lá para ajudar. Mas se você assistiu alguns vídeos do meu canal, uns 5 ou mais vídeos do meu canal, você sabe que o Estado não consegue ajudar. E ele nunca vai ajudar ninguém. E essa é a dura realidade. Essa é a dura realidade do mundo e essa é a dura realidade do Estado. Que ele não consegue ajudar, mesmo que as pessoas que lá estivessem quisessem muito ajudar a gente. Mas enfim, acho que pro vídeo de hoje é isso. Não sei se tem muito mais o que dizer a respeito de religião e política. Esse assunto não é muito grande, porque não se tem muitas considerações a fazer que não fossem, sei lá, simplesmente contar a história de determinado lugar em determinado tempo. E eu não quero fazer isso. Eu não quero que o meu canal seja disso. Eu quero que o meu canal seja de coisas atemporais e conceituais, acima de tudo. E, em resumo, como eu poderia resumir esse vídeo? O Estado vai tentar se aliar. Ele sempre tenta se aliar quando ele é pequeno, médio ou início de um grande Estado. Ele se alia à religião e utiliza dessa muleta para eleger pessoas específicas e para crescer. Quando o Estado cresce bastante, ele começa a destruir esses mecanismos porque ele percebe que eles podem se tornar uma oposição. E ao se tornar uma oposição, eles podem fazer a opinião pública ficar desfavorável e o Estado ter de diminuir ou deixar de existir. E aí o Estado tende a proibir a religião, tende a perseguir pessoas que esboçam algum tipo de religião e tenta se colocar no lugar dessa religião, dessas religiões que estavam ajudando ele anteriormente. E aí vem essa ideia de nacionalismo, de nossa nação é mais forte, nossa nação é incrível, e coisas nesse sentido, e tudo acima da nação, ou e a nação acima de todos, ou coisas nesse sentido. Isso não foi uma indireta para o Bolsonaro, podia ser para qualquer político que fale a respeito disso. Eu tenho tudo contra o Bolsonaro, assim como tenho tudo contra todos os políticos e funcionários públicos. Mas enfim, o assunto do vídeo não é esse. Mas, em resumo, não tem muito o que dizer a respeito de religião e política. Mas, pro vídeo de hoje foi isso. Se os senhores têm alguma dúvida, se os senhores querem me xingar, os comentários estão aí embaixo. Lembrem-se sempre, eu estou aqui para falar as coisas que vocês têm que ouvir e não as coisas que vocês gostam de ouvir. Então, falou!